Irmãos, não mantenhas, não vai para o bolso tudo. Ontem aconteceu mais um programa que está chamado Causa e Efeito na RTP África. Aliás, é convidar jurista François Dias, não é? Que vai analisar esse escândalo que está a acontecer à volta de tudo aquela decisão que tomado para que nós estamos chamando de Supremo Tribunal de Justiça. Vou ver se análise. As eleições gerais na Guiné-Bissau acontecem daqui a menos de 2 meses e em clima de grande crispação política. Se o indeferimento da candidatura da coligação PAI Terra Arranca se confirmar, será o primeiro ato eleitoral no país sem a participação do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Poderá também ficar de fora das eleições a coligação Cabas-Garandi. Juntas, garantem os dirigentes, representam 70% do eleitorado do país. Arrancamos com o comentário de François Dias, jurista e analista político. Bem-vindo, François, e obrigada pela disponibilidade. Começamos com estes indeferimentos por parte do Supremo Tribunal de Justiça. Que análise é que faz? Ok, agradecer o convite de toda a RTP, em particular deste programa, e a jornalista e os nossos telespectadores, não é? Dizer que eu começo por analisar esta questão por nota prévia. Portanto, há duas situações em que o Supremo Tribunal estabelece a relação entre os partidos políticos e as coligações. Naquilo que tem a ver com as coligações, a lei, há um momento em que essa relação comunicacional se efetiva. Ou seja, no momento da da formalização das inscrições, o Supremo Tribunal analisa e dentro de 24 horas comunica aos interessados, não é? A verificação de alguma irregularidade. Esse ponto 1. Esse é o único momento da relação comunicacional naquilo que tem a ver com a formalização de uma comunicação, de uma coligação eleitoral. Em relação às outras situações, naquilo que tem a ver com as candidaturas, isto se analisa após a data da entrega das candidaturas. E nessa situação, normalmente nós temos 3 momentos. Há o momento de comunicação de alguma irregularidade, em que, portanto, os interessados têm 3 dias para poder corrigir essas irregularidades, essas 72 horas. E não conseguirem, têm ainda o direito de recorrer ao plenário do Supremo Tribunal e, no fim, quando o Supremo Tribunal, portanto, fixa a lista, eles ainda têm o direito de reclamação. Ou seja, alguma relação de similitude em relação a outras candidaturas, outros interessados, os que viram as suas candidaturas não admitidas podem ainda reclamar. Portanto, são 3 momentos de relação comunicacional. E, normalmente, essa relação comunicacional é proativa, é construtiva. Diferentemente daquilo que nós vimos em relação a esses indeferimentos. Indeferimentos da coligação PAI Terra Arranca e da PI. O que é que o Supremo Tribunal disse na sua fundamentação? Disse que os partidos interessados na formalização da coligação deveriam apresentar, não é, essa intenção no momento anterior. Ora, isso não é decorrente de lei e nem o Supremo Tribunal afixou isso no seu edital, comunicou os partidos políticos sobre a entrega das candidaturas. Na sua opinião, não há, portanto, fundamento jurídico para ter havido para já não há fundamento jurídico. Acredita que a decisão deverá ser revertida?
como acreditam estas duas coligações? Acredito se o Supremo Tribunal estiver de boa fé. Estiver de boa fé, posso só dar umas 3 ou 4 notas que poderão, de facto... o Supremo Tribunal invocou o indeferimento liminar. Ora, indeferimento liminar não existe na lei eleitoral. Porque o Supremo, a lei impõe o dever de observância, não é? Do dever de observância da máxima participação política. O Supremo Tribunal tem algumas etapas que ele está obrigado a fazer, nomeadamente a comunicação de alguma irregularidade, conceder às partes o direito de corrigir, né? Está obrigado à fixação da lista, está obrigado à publicação, né? Está obrigado portanto, a colocação definitiva, né? E outros prazos. Portanto, esta será uma situação que não é para já definitiva. Vamos perceber e vamos avançar, François. Estão em causa eleições gerais, mas o grande foco está, sem qualquer dúvida, na escolha do próximo Presidente da República da Guiné-Bissau. A ordem constitucional no país, pergunto-lhe, será este o principal tema também da corrida eleitoral? Sim, acho que o Supremo Tribunal aqui, ao indeferir as candidaturas, acho que aqui, no fundo da questão, não é? A corrida para as eleições presidenciais. E é nessa quadra que os partidos políticos Paita Arrancar, não é? E do API terão que ver se efetivamente estarão em condições de se posicionar para ver se consegue reverter a posição do Supremo Tribunal ou, de outra forma, negociar para que não possam ficar por detrás, porque a intenção aqui é, de facto, renovar o mandato do atual Presidente da República, mesmo que haja, portanto, há uma série de outros alguma candidatos, série de violações de mal, seja como for, essa é a intenção. E acho que os partidos políticos têm que ter a esperteza, têm que ter a capacidade de analisar se estão em condições de pressionar política e socialmente o Supremo Tribunal, os atores políticos que estão no governo e as próprias forças de defesa e segurança para reverter a situação ou para minimizar o impacto, porque aqui, ao longo prazo, médio e longo prazo, poderemos ter algumas situações muito caóticas, nomeadamente, desculpe, beber água. E pergunto-lhe também, aproveito para lhe perguntar também, se, por exemplo, não tivermos estas coligações a participar nas eleições, poderemos assistir a um apoio a um outro candidato que participe na corrida, como, por exemplo, José Mário Vaz? É o que os partidos terão que fazer. Terão que, primeiro, negociar para ver se conseguem minimizar o impacto da rejeição das suas candidaturas e, eventualmente, apoiar um outro candidato depois da publicação dos resultados, da publicação dos resultados da análise das candidaturas por parte do Supremo Tribunal, porque, neste momento, o próprio Supremo Tribunal está assim com olhos grandes. Imagine, por exemplo, numa conferência de imprensa, o porta-voz do Supremo Tribunal veio dizer para os partidos políticos cujas coligações foram indeferidas para se candidatarem individualmente. Ora, o Supremo Tribunal é um Supremo de processos, não é um Supremo de sugestões. Não tem uma relação política com os partidos políticos e o Supremo, portanto, quer dispersar os partidos políticos. Portanto, penso que há essas duas vias. Manter em silêncio se a oportunidade de fazer pressão não tiverem capacidade de fazer pressão ou virem apoiar outro candidato. É pena que, pela primeira vez, o PSC vai ficar de fora e, portanto, 80% da população que revêem nessas duas plataformas ficarão de fora. Portanto, o resultado será no próximo
e curto e médio prazo de constituir partidos eventualmente fantoches, não é? Que estarão no mero seguidismo em relação à ordem que se quer instalar. Nós tivemos, precisamente falando aqui em movimentações políticas, em abril deste ano, a assinatura do Acordo de Paris. Neste momento, a coligação, a API Cabas Garandi, já perdeu a maioria das figuras guineenses de peso que naquela altura se juntaram contra o regime do presidente Umaro Sissoko Embaló. Duas delas, Brahima Camara, que é agora primeiro-ministro neste que será o último governo de iniciativa presidencial neste momento na Guiné-Bissau, e também Nuno Abiang, que acaba por avançar sozinho para a presidência da República. Que leitura é que faz destas movimentações? Eu estava a dizer, há essa intenção de dispersar os partidos políticos, fragilizar a oposição, não é? E granjar esforços em torno da candidatura do Presidente da República cessante. Eu penso que é isso que eu estava a dizer, para os partidos políticos verem se conseguem posicionar, não é? Fazer um forcing. Se não, negociam e façam, portanto, cedência relativamente ao Presidente da República, porque penso que, havendo uma desistência de candidatura às eleições presidenciais, automaticamente a tensão vai baixar. Porque a plataforma que apoia o Presidente da República não terá capacidade de ganhar as eleições numa situação normal. E penso que numa situação normal de interesse para salvaguardar o país, não é, tensão social, penso que eventualmente poderá haver uma negociação assistida por uma comunidade internacional, não é, em que as Forças Armadas de Defesa, não é, irão desempenhar a função de segurança e de garantir para que haja paz nesse momento em que o país está totalmente polarizado. Não é por acaso que essa decisão do Supremo Tribunal, que indefere as candidaturas, nós não temos indeferimento liminar no nosso, e depois a fundamentação é uma fundamentação errônea, baseado nos prazos. E nem o Supremo Tribunal invocou uma única irregularidade, não é? E também violou a sequência que a própria legislação eleitoral confere. Porque a lei quer, efetivamente, que toda a gente que tenha interesse em participar possa participar e, de facto, esteja em condições de o povo poder escolher o melhor. Como tantas vezes aqui dizemos, para todos os países com eleições justas, transparentes. Efetivamente, para cá haja eleições livres, justas e transparentes. Que respeite a vontade da população. A vontade do povo. Mas nesse momento não é o que vai se verificar. Então, penso que o Supremo ficou aqui evidenciado que está nesse processo de forcing, e os partidos políticos têm que ver, não é, analisar se conseguem reverter com uma pressão. Isso aqui, por exemplo, colocar 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, se terão essa capacidade. Vamos e continuar a se não conseguirem, efetivamente, que negociam e que chegam a um Vamos continuar a acompanhar a situação na Guiné-Bissau neste período pré-eleitoral de eleições gerais a 23 de novembro. François Dias, muito obrigada pela análise. Obrigada, eu agradeço. François Dias faz uma análise técnica muito interessante. Ele é um jurista, um conhecedor de matéria, de que identifica erros cometidos para dito Supremo Tribunal de Justiça. Mas uma coisa que fica claro, é de como tudo aquilo decisão e encomenda, não é encomenda que a nós não acreditaria como e bem de presidência da República para poder levar esse plano, né, para diante, plano de que realizar a eleição.
não é para via o Umaru Sissoko embalo cana no minha Braima para bafa só 3 meses. Tudo é excusa e montado a manga de tempo, só que publicamente é que por papel para via que nós chamamos de comunidade internacional, que pode talvez pressionar eles, não é para via eles que falavam com uma sem mandato na dia 4, não é? E que dia 27. Eles que falam comunidade internacional com uma eleição que está organizada na outros meses, se que na novembro. Então, logo tem que ser na novembro. Dribla comunidade internacional, não é? Agora, em novembro chega, está na arranjar planos. Novembro está na chega. Então, naquele arranjar planos, lá que vai encontrar nele plano. Vai encontrar para poder falar depois comunidade internacional de como condições que tem para organizar a eleição, para ver que tem estabilidade no país, e tem forças diferentes que me cria confusão no país, partidos com coligações que está disposto para fazer eleições e estão a organizar grupos seguintes para poder arranjar confusão no país. Bom, você vê a comunidade internacional que está muito misturado de tipo de coisas. Então, a partir de lá, o regime está tendo que pega. Você vê Umaru Sissoko embalo, por desculpa, a garganta que muito está direito. Umaru Sissoko embalo tem uma coisa muito assim, interessante que Mangarbias não está levando em conta. Sissoko e Sibi, especialista nessa, fazia análise de situação no mundo todo, não é? E está jubi como é que o mundo está naquele momento, que problemas que a comunidade internacional provavelmente pode estar interessado nela, e está conseguindo muito bem perceber hora que a comunidade internacional que está interessado não vai gastar seu tempo nos assuntos de um país pobre como a Guiné-Bissau. Bom, ele está jogando a carta muito bem hora que e fazia análise e perceber como se avançar com um plano que lá provavelmente não dá certo e ele não tem nenhum tipo de resistência de que a nós tudo nós chamamos de comunidade internacional. Bom, aquilo aqui está fácil, não, aquilo aqui está fácil e até ali está saindo direito. Só que de bias e que muito tem maneira de finta de gente. Porque aqueles partidos que faz parte de que coligações, tudo que para perceber finta de Umaru Sissoko embalo. E a bias está mais na fazer outro cálculo para poder finta eles. Cálculo que está na fazer gosto é de daquelas para a eleição. Bom, tipo, para falar eles para aguentar, para entrar no governo e não formar uma espécie de governo de unidade nacional, tudo era direito, e ele não produzir um decreto daqui na eleição. Bom, o cálculo do Umaru Sissoko embalo. E que? E adiar para ganhar tempo, mas a hora que vai dar satisfação na comunidade internacional, e quando fala aquelas de como e adiar porque camiste, e não fala aquelas como que é um acordo que tem que partidos com coligações, de que chegar um entendimento de como a situação que está tranquila no país. Então, e tem necessidade de poder de adiar e até todo mundo certo de como e bom para no momento ele sempre fazer uma espécie de governo de unidade nacional para poder trabalhar tudo junto para poder estabilizar Guiné-Bissau e depois está criado condição para organizar a eleição. Tudo já era uma coisa muito bem montado. Como se organiza em eleição. Essa que é a grande verdade. E me ganha tempo, e me fica lá, conforme mais tempo e faz lá, e acreditar como aí pode comprar consciência de outros políticos, e precisa de alma que tem a ossa ainda que conseguir comprar essa consciência, e tá aí, aquela que se plano. Portanto, minha irmãos, acabou, você está, né, para gente de regime engana vós. Portanto, dito Supremo Tribunal de Justiça estão a fazer esse cálculo. É dias na Juve já que não começando aqui candidatos mais fracos
ela começa a rejeitar coisas daquela, né? Ela começa a rejeitar intenções daquelas, aliás, sem candidaturas. Assim que ela vai aqui mais fraco, ela vai subir de grau, depois ela vai avaliar a reação deles. Se que tem uma reação forte, assim que ela vai estar ter eles de corrida, porque fica só um número se socorre embora. Talvez com são lá ou dois que se socorre acreditar de como ela vai soltar na urna facilmente. E quando vai ser assim, na hora que ela can acontecer, outra situação que não acontecer, de que se socorre não vem para próprio sinta que partidos políticos para encontrar uma solução. Bom, até gosto probabilidade de eleição que tem na Guiné-Bissau é muito alto, mas nunca por tanto falar você como aí na Canacons, que ela nunca por falar você, tudo é possível. Porque se você conseguir gerir a situação a seu favor, simplesmente na tua eles tudo bem eleição e organizar e fazer ganhar se a coligação entrega aquelas 80 deputados e não pega eles. Vou partilhar esse vídeo, vou partilhar mais outros vídeos que não está publicado com você. Obrigado de fundo do coração. Nós estamos juntos. Para Deus abençoar a nós tudo.